Olá, nesse tutorial nós vamos explicar a console de imagens do AgriGIS, que inclui imagens de drones, mapas de fertilidade, mapas de produtividade, mapa de aplicação e imagens de satélite diversas. Então aqui a gente tem um mapa, vamos dar uma olhada na Fazenda Natal. Temos um mapa de uma colheita, essa aqui foi a produção de soja de verão, e a gente consegue ver as áreas de colheita que aparecem aqui. Isso aqui foi tirado de uma máquina da John Deere e tratado posteriormente. Você não tira isso automaticamente assim, ele fica diferente. Aqui eu tenho todas as áreas da fazenda comparadas com o mesmo padrão de produtividade, que eu acho que eu usei 130 sacas por alqueire. E aí eu consigo ver talhões, por exemplo, onde estiver verde, a produtividade é maior, onde estiver vermelho, a produtividade é menor. Então eu consigo ver as médias dos talhões, e isso aqui depois foi verificado, e isso aqui bate com os nossos resultados talhão por talhão, e a gente consegue comparar e olhar áreas que estão com uma produtividade maior. Muitas vezes isso pode ter acontecido em função climática, tá? Isso é uma coisa importante. Não pode esquecer que o fator clima é muito determinante da produtividade. Então, às vezes você vai ver uma área que está com uma produtividade consistentemente mais alta que a outra, mas por conta de alguma questão climática. Então, nenhuma dessas informações pode ser usada de forma determinista, mas conhecendo as áreas a gente consegue ver, realmente é consistente. Esse talhão é historicamente mais produtivo do que esse, era, né, pelo menos nessa época, isso tem 2 anos. Pois a gente vê aqui algumas áreas que não tem colheita, não é que não produziu, mas é que elas foram colhidas por uma máquina que não tem marcação de colheita. Então a gente consegue dar zoom e chega num certo ponto. Isso daqui é o mapa da colheitadeira, tá? E a gente consegue observar alguns desenhos que muitas vezes correspondem, isso aqui muitas vezes corresponde à curva de nível, tá? Nesse caso especificamente corresponde à curva de nível, então a gente consegue observar certas anomalias que parece que você fala, não, aqui eu tenho que botar mais, tem que fazer maior fertilidade. Não, não é bem isso, tem que tomar cuidado com essas análises precipitadas. Vou te dar uma olhada, isso aqui especificamente é uma área que produzia com bastante problema, é uma área que tem um histórico de nematóide, que a gente começou a tratar agora, há pouco tempo. Ela não era uma área que a gente cuidasse, então está melhorando, os últimos mapas ficaram melhores. Muito bem, então isso é uma análise de uma sequência de mapas de colheita de uma colheitadeira da John Deere, tratados e expostos no AgriGIS. Eu tenho a possibilidade de mostrar curvas de nível. Essas aqui são 2 sequências de curvas de nível tiradas por drone. Tá? Aqui tem uma maior densidade, então se a gente chegar perto, a gente vai ver, aqui foram feitas mais densidade, aqui tem menor densidade, então você consegue trabalhar a curva de nível. Se você chegar perto, você vai ver que efetivamente a curva de nível bate. Isso aqui é um trabalho de drone, é muito legal, muito bem feito. E a gente tem imagens de 2 fornecedores de drone diferentes. Muito bem, vamos tirar essas curvas daqui. Vamos dar uma olhada no... Isso aqui são imagens de drone também durante uma safrinha de milho. Aqui é uma outra propriedade do lado e dá para a gente ver direitinho como foi a composição, como é que estavam as áreas que tinham maior ou menor cobertura foliar. Então as áreas que estão em verde é onde havia mais massa viva refletindo verde e refletindo infravermelho, porque quando a planta morre ela perde a capacidade de refletir infravermelho, então ela começa a cozinhar efetivamente. Então o drone fotografa esses 2 espectros, o espectro do verde e o espectro do infravermelho, passa os 2 e a gente monta. Então, por exemplo, aqui tem uma estrada, tá? É vermelho, tá certo, aqui não tem cobertura de folha. Aqui embaixo também tem uma área que não tinha plantio. Aqui no meio a gente vê, inclusive, coisas anomalias que podem ser
que a gente poderia confundir, por exemplo, com áreas de fertilidade, mas muitas vezes, nesse caso, por exemplo, aqui a gente tem uma curva de nível, tá? Então uma área que possivelmente não foi plantada, um topo de curva de nível muito agudo, aqui tem um declive que chega a 3, 4%, até mais lá no fundo, mas aqui eu acho que tem uns 3, 4%, que é significativo. Então a curva de nível já é uma curva um pouco mais acentuada, né? E aqui tem pontos onde trançou plantio, ou então o maquinário passou na hora de fazer aplicação, desenho de pulverização, coisas que têm que ser revistas, muitas vezes que não tem a ver com fertilidade. Nesse caso, tem áreas que têm uma questão de fertilidade. Agora, uma das coisas que a gente poderia dizer é, aqui a gente tem no miolo uma questão de fertilidade, vamos socar fertilizante aqui. Ok, exceto se a gente olhar aqui na mesma curva de nível, tá? Na mesma cota, basicamente, se a gente for olhar para cá, tá? Aqui a gente tem pedreira, e aqui a gente tem pedreira, aqui a gente tem pedreira. Então, neste nível, aflora uma pedreira. Aqui não tinha chovido. Então você consegue observar uma mancha que não é exatamente uma mancha de fertilidade. Aqui é uma mancha por um problema misto de desenho da área e desenho de pulverização e também uma questão de uma área rasa. Então aqui é muito raso, aqui tem um problema de morrer efetivamente. Agora, vamos analisar se a gente tem impactos de fertilidade. Isso aqui a gente pode ter um histórico de fertilidade, tá? A gente consegue ver mapas históricos, então em 2014 foram feitas 2 amostras, isso aqui não está exatamente georreferenciado. Quanto mais verde, melhor, quanto mais vermelho, preto, pior. Isso aqui é uma composição de vários fatores. Então aqui a gente vê quais são os parâmetros que foram usados. De cima para baixo, os que tiveram mais problema. Então, o que apresentou mais problema nesta área em 2018 foi potássio, seguido de pH, de cálcio, matéria orgânica V%. Então, a gente consegue isolar cada um desses e ver, por exemplo, digamos que, deixa eu fazer isso aqui mais rápido. Isso aqui eu vou tirar o potássio e depois eu vou inverter. Isso aqui vai ficar só potássio. Então, isso aqui é uma análise da coleta de dados de potássio nessa área, tá? Então, se eu for olhar, eu tenho algumas manchas de fertilidade e esses laranjas já estão abaixo do nível desejável. Se a gente chegar num ponto desses e clicar, vamos dar um scroll down, a gente vai ver aqui que o potássio estava em 2,1. Isso é realmente muito baixo. O desejável aqui seria na casa de 5, 5,5, já está desejável, já estamos num ponto verde, né? Esse laranja deve estar na casa de uns 3 e pouco, não, 2,1. Aqui embaixo deu 0,9, 2,1 foi laranja. Se eu olhar, deixa eu ver se nessa época eu tirei outras amostras pela fazenda, também tirei outras amostras pela fazenda, eu consigo ver, apesar de não ter esse mapa que a gente pode tirar, eu consigo ver aqui que a gente tem vários pontos de fertilidade também com problemas. Essa é uma coisa que a gente percebeu, que a gente efetivamente tem uma questão de potássio, porque a gente não atualizou a nossa estratégia de adubação de 10 anos para cá, considerando que de 10 anos para cá a nossa produtividade média de soja subiu 20, 25%. Por uma sequência de questões, principalmente climáticas e de tecnologia e de maior investimento, né? Então a gente começou a ter produtividade maior, extraímos mais, estamos com um déficit de potássio, que é uma coisa que a gente tem trabalhado, que a gente descobriu assim. Aqui a gente vê um mapa em que as imagens se juntam. Normalmente a maior parte dos mapas é bonitinho assim, eu não gosto de mapa bonitinho, eu gosto de saber aonde foi tirado o ponto. Porque a depender de onde foi tirado o ponto, eu posso chegar a uma conclusão diferente de se eu tiver uma mancha e eu achar que tudo aqui entre esses pontos é laranja. Isso não é verdade. Eu sei que nesses pontos tem laranja. E olhando aqui, parece que tem uma mancha. Mas eu posso ter uma infinitude de pontos
de fertilidade maior que simplesmente não estavam na grade que foi buscada. Aqui são alguns pontos que a gente perdeu a amostra. Então, se eu olhar para isso, a minha principal estratégia de fertilidade aqui vai ser trabalhar potássio. Essa é uma conclusão razoável. Se eu tirar isso e olhar para trabalho que eu posso fazer em termos de gessagem e calcário, deixa eu ver todos os fatores que podem eventualmente ser afetados por gessagem e calcário, né? Enxofre, vamos deixar aqui nos 3 principais que teoricamente deram problema, tá? Então, se a gente olhar aqui, vamos ver o pH. Posso dar uma mexida aqui, eu vejo ele com maior intensidade ou menor intensidade. Como é que está o... Não, desculpa, tirei o pH. Como é que está o pH aqui? O pH está médio com alguns pontos problema, limítrofes na borda. No geral, ele está médio. Tá? Ou seja, se eu continuar aqui, eu já estava numa estratégia de gessagem e calcário fazia uns 2, 3 anos. De lá para cá a gente fez mais 2. Então, quando a gente incluir os dados mais recentes, a gente vai ver que isso daqui já está tudo dentro de parâmetros aceitáveis. Novamente, o que são parâmetros aceitáveis aqui para o pH? A gente tem aqui está aparecendo tudo, tá? Temos um pH de 6, 63 de cálcio e V% de 77,8. Se a gente aumentar aqui, por exemplo, eu quero saber CTC e enxofre também, eu clicar nesse ponto novamente, aí eu vou ter esses dados aqui. Essa console está aqui a gente tem um jeito de ver. Podemos salvar essa imagem, exporta essa imagem, pode exportar o KML, então se clicar aqui a gente exporta a imagem, ela é salva. Muito bem. Então, continuando aqui, a gente pode, vamos tirar esse mapa da colheita, tirar o mapa do NDRE e olhar para a colheita aqui. Mais ou menos bate isso. Muito bem, então aqui eu sei qual é a necessidade, minha necessidade, e eu posso fazer esse trabalho para todo o resto com maior ou menor densidade. Ao longo do tempo eu tenho um trabalho bastante interessante. Se eu continuar olhando aqui, eu posso olhar também uma outra sequência aqui que é muito interessante. Isso aqui é de uma outra empresa de drone, tá? É uma outra tecnologia, não muito... na verdade, aqui eu tenho uma foto com maior resolução de como ela estava. Aqui eu não tenho o infravermelho, isso é uma foto mesmo. Tá? Então, se você tirar aqui, isso aqui é a imagem do satélite, base, isso aqui é a foto de como estava aquela lavoura. Então, eu consigo identificar algumas perdas por desenho, eu consigo criticar o meu mapa, ver se o meu mapa está correto, se o meu aproveitamento está correto. Essa área, por exemplo, não dá para plantar. Isso aqui, quem conhece, isso aqui é uma parte funda, não dá para plantar. E assim a gente consegue também, isso também foi montado a partir de drone, tá? Esses dois são a partir de drone, tanto que você vê aqui a nuvenzinha. Nesse dia estava com uma nuvenzinha na hora que passou essa foto e não deu para fazer melhor e acabou. Drone tem esse problema. Satélite eu acho um pouquinho melhor nesse sentido. A gente consegue também, peraí, deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma área de cana que eles fizeram também, se não me engano. Peraí. Deixa eu tirar o... Eu tenho isso? Não, peraí. RGB. Ah, não, eu tirei. Quero uma área de cana na platina, mas isso aí já saiu. Muito bem. Eu consigo também aplicar imagens de outros satélites. Cadê essa imagem? Ela vai aparecer aqui. Vamos tirar as outras camadas. Mas é basicamente isso. E a isso a gente pode adicionar várias outras camadas, além de colheita. A gente pode botar várias épocas de colheita, como em outro vídeo que vocês já viram. A gente pode botar pulverização, para saber como é que foi a pulverização, como é que foi o plantio, todos os mapas que você pode tirar dos implementos, sejam da John Deere, da Agco ou da Case New Holland, você consegue lançar aqui e, enfim, cruzar esses dados, por exemplo, com dados de meteorologia. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo. Obrigado. Até logo.